Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Seara Fraterna. Hoje, noite de feriado, trazemos uma mensagem muito importante para a nossa caminhada aqui na Terra, através da página que vamos ler agora de início, mas também da exposição e logo depois com a nossa colaboradora, nossa amiga Eunice. A página de hoje é de número 122, do livro Caminho, Verdade e Vida, Frutos. Depois você pode procurar, fica aqui então uma indicação de leitura bem pertinente para esse momento que estamos vivenciando. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da ceifa e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode um homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, é uma página de muita significação, principalmente porque hoje, na história da humanidade, falamos da crucificação de Jesus, que trouxe, através, em meio aos homens, os exemplos práticos. E realmente precisamos de exemplos práticos. E temos. Ainda hoje ele vive conosco. Vamos, então, recolher nosso pensamento, levando ao centro dos sentimentos, através do coração. E deixar que nossa alma, nessa noite, em flor, buscando a luz, mas também aguardando o alvorecer, possa, através desses símbolos do Evangelho e da expressão dessa noite, buscar Jesus. Jesus, amigo, que passou pela terra deixando seus exemplos magnânimos. Quanta sabedoria, Senhor, o Senhor tem trazido ao nosso coração. Muito antes de chegarmos até esse orbe, ainda na construção desse planeta, o Senhor já pensava em nós, preparando os adornos da vida terrestre, através da evolução e do equilíbrio da atmosfera, das ventanias, das plantas, dos animais, para que pudéssemos ter um chão seguro e assim habitar. Jesus, amigo, o Senhor também veio até nós,
veio ter conosco durante alguns anos. Mas logo depois, Jesus, deixando a lição da imortalidade para todos nós, o Senhor continua nos acompanhando. Pelos exemplos que ficaram marcados na nossa história. A história do homem saindo do seu estágio simples e ignorante e caminhando na direção do Pai, a eterna luz. Fica conosco, Jesus, que seus mensageiros que trabalham no Centro Espírita Seara Fraterna, essa espiritualidade amiga, Senhor, possa conduzir os nossos pensamentos e a nossa boa vontade às esferas de orientação, de educação, de oração e de libertação. Fica conosco, Jesus, sempre, porque já queremos e buscamos no imo da alma a vontade de estar sempre contigo, Jesus. Muita paz. Então, meus amigos, nós vamos convidar a nossa irmã Simone Fontarigo. Ela vai falar dessa força interior, que é o que Jesus nos pede e trouxe a si mesmo como exemplo. Essa autoiluminação, o poder dessa parte nossa mais bonita, que ela possa brilhar, é o reino de Deus. Então, Simone, seja bem-vinda, que você possa ser muito inspirada para a explanação dessa noite, minha amiga. E muito obrigada por aceitar nosso convite. Jesus te abençoe. Boa noite, Beth. Eu que agradeço. Boa noite, todo mundo. É muito bom estar aqui de novo com vocês nesse canal do YouTube do Seara Fraterna. Como a Beth falou, o nosso estudo de hoje é Tua Força Interior. Esse é o tema. E eu vou começar contando uma história que todo mundo conhece, é uma história famosa, com muito simbolismo. Eu vou fazer um resumo dessa história, assim, chamando mais atenção apenas para o que interessa ao nosso estudo, mas é uma história que traz muitos ensinamentos. E ela começa assim. Era uma vez uma menina chamada Dorothy. Ela vivia no Kansas com os seus tios e o seu cãozinho chamado Totó. Um dia, um tufão muito forte atingiu a fazenda onde ela morava e carregou a casa da fazenda com a Dorothy e o Totó junto. E eles voaram, 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 até que chegaram a um lugar muito longe, chamado Oz. Chegando lá, ela ficou, meu Deus, onde que eu tô? Que lugar é esse? E ela viu pequenos homenzinhos que vieram cumprimentá-la. E ela falou, onde que eu tô? Eu quero voltar para minha casa. E eles falaram, você está em Oz. Coloca esses sapatinhos de cristal e caminhe por essa estrada aqui, por esse caminho dos tijolos amarelos, até a cidade da Esmeralda. Lá você vai encontrar um mágico que vai poder realizar o seu desejo de ir para casa. E assim ela fez. Ela calçou os sapatinhos e Dorothy e o Totó foram andando pelo caminho de tijolos amarelos à procura desse mágico que a faria voltar para casa. Quando eles estavam caminhando, eles viram um espantalho. O espantalho estava muito triste. Estava todo desanimado porque tinha um monte de passarinho tirando as palhinhas dele e ele não fazia nada. Aí a Dorothy perguntou, seu espantalho, por que você está deixando os passarinhos ficarem tirando sua palha? Você não tinha que espantá-los? E ele falou, pois é porque eu não tenho cérebro. Se eu tivesse um cérebro, eu ia arranjar uma maneira, ia ter boas ideias para espantar esses pássaros. Eu queria tanto ter um cérebro. E a Dorothy falou, vem conosco, a gente está indo lá para a cidade das Esmeraldas procurar um mágico, ele pode dar um cérebro para você. Aí o espantalho foi com ela. Eles andaram mais um pouco e encontraram um lenhador todo feito de lata. E ele estava todo enferrujado.
e pediu, por favor, vocês podem colocar um pouquinho de óleo na minha lataria, eu estou todo enferrujado. Aí a Dorothy foi, arrumou um pouquinho de óleo, colocou nele e ele pôde se mexer. E ele contou a sua triste história, que ele era apaixonado por uma moça e uma bruxa má não queria que ele ficasse com essa moça. Então ela transformou ele aos pouquinhos em lata, que é um metal muito frio. E como ele foi ficando frio, ele foi perdendo os sentimentos. Então ele falou, eu queria tanto ter um coração para eu voltar a amar novamente. E a Dorothy falou, venha conosco, nós estamos procurando um mágico que mora na cidade das Esmeraldas. Ele pode te dar um coração. Aí eles foram juntos e no caminho, de repente, se depararam com um leão. Eles levaram um susto muito grande. Mas assim que o leão viu o Totó, ele começou a chorar de medo. E a Dorothy falou, mas seu leão, você não é o rei das selvas? Você não é o animal mais corajoso do mundo? Como é que você está chorando por causa de um cachorrinho? Aí que o leão começou a chorar e falou, pois é, eu sou um leão covarde. Toda a minha família, todos os meus amigos ficam rindo de mim porque eu não tenho coragem. Eu queria tanto ter coragem. Aí a Dorothy falou, vem conosco, estamos indo para a cidade das Esmeraldas procurar o mágico. Ele pode dar a você um coração. Desculpa, ele pode dar a você coragem. E assim eles foram seguindo o caminho de tijolos amarelos até chegassem ao castelo lá, né, do mágico de Oz. E nesse caminho eles enfrentaram muitos perigos. A primeira aventura foi quando eles se depararam com um rio muito largo, não dava para eles nadarem. Ainda mais, imagina, o Homem de Latas não ia conseguir nunca atravessar aquele rio, né? Senão ele ia enferrujar tudo de novo. Aí eles ficaram pensando, ai meu Deus, como é que a gente vai atravessar esse rio? Aí o espantalho falou, tenho uma ideia, vamos fazer uma jangada. Homem de Lata, você que é lenhador, vai lá, corta uns pedaços de árvore, umas toras de árvore e vamos fazer uma jangada. E assim fizeram e conseguiram atravessar aquele rio enorme. Do outro lado, andaram mais um pouco, foram andando e deram de cara com um penhasco muito alto, muito grande. E eles falaram, meu Deus, como que a gente vai atravessar esse penhasco? Desse jeito a gente não vai conseguir chegar na cidade das Esmeraldas. Aí o leão falou, ficou olhando, falou, é muito perigoso e eu tô com muito medo, mas subam nas minhas costas que eu vou pular para o outro lado do penhasco. Aí todos falaram, mas leão é muito perigoso, você vai ficar muito pesado com a gente nas suas costas, você pode cair lá embaixo, todos nós podemos cair lá embaixo. Aí o leão falou, não, eu sei que é perigoso, mas é a única maneira da gente conseguir, então venham. Aí todos subiram nas costas do leão, ele tomou aquele impulso e conseguiu pular para o outro lado do penhasco. E assim eles seguiram a caminhada deles, até que eles chegaram em um campo cheio de flores, e todo mundo começou a ficar com sono, abrindo a boca, até que a Dorothy falou, eu não estou mais aguentando, eu vou dormir. Aí ela dormiu, ela e o Totó. Aí o espantalho falou, não, Dorothy, não durma, porque aqui é um campo de papoulas encantadas. Eles fazem a pessoa dormir e se ficar muito tempo respirando o perfume dessas papoulas, a pessoa não acorda mais. Aí o Homem de Lata, meu Deus, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Acorda, Dorothy. E a Dorothy não acordava e o Homem de Lata começou a chorar muito, ficou muito preocupado com os amigos. Até que o espantalho teve outra ideia. Falou para o leão sair correndo dali, levando a Dorothy e levando o Totó, para eles pararem de respirar. E eles saíram daquele campo e pouco tempo depois a Dorothy acordou
todos ficaram muito felizes. Inclusive o homem de lata começou a chorar de novo, mas dessa vez de alegria, porque a Dorothy estava bem e o Totó estavam bem. E assim eles foram caminhando, caminhando e chegaram finalmente na cidade das Esmeraldas. Só que chegando lá, eles descobriram que o mágico não era mágico coisa nenhuma, que ele não tinha o poder de realizar nenhum desejo. E eles ficaram muito decepcionados e desesperados, porque não iam conseguir ter o que eles queriam. Só que o mágico conseguia saber as coisas que haviam acontecido antes. E ele falou: eu não posso realizar o desejo de vocês, mas na verdade vocês já têm tudo o que vocês vieram buscar aqui. Aí eles: como assim? Aí ele falou: olha você, espantalho, você fica aí triste porque fala que não tem um cérebro, que não é inteligente. E quem foi que teve as ótimas ideias para fazer com que vocês conseguissem chegar aqui? Quem teve a ideia da jangada? Quem teve a ideia do leão sair correndo, levando a Dorothy, antes que ela desmaiasse de vez? Como que você não é inteligente se tem tão boas ideias? Aí o espantalho: é mesmo, eu sou inteligente. Aí o mágico: claro que é, você só não tinha percebido. E você, homem de lata, você fala que não tem coração, que não tem sentimentos. Olha como você ficou triste quando a Dorothy e o Totó dormiram. Olha como você ficou preocupado com o fato deles poderem nunca acordar. E quando eles acordaram, olha como você ficou feliz, você chegou a chorar de felicidade. Claro que você tem sentimentos, você só não sabia que eles estavam aí. E o Homem de Lata ficou muito feliz, porque descobriu que tinha sentimentos, que tinha um coração. E o leão: mas eu continuo sendo um covarde. E o mágico falou: nada disso, você não pulou daquele despenhadeiro, levando seus amigos nas costas, ficando muito mais perigoso o que você fez. Se você pulasse sozinho, já era perigoso. Levando seus amigos ainda, ficou mais perigoso ainda. Mas na hora que você precisou ter coragem, você teve. Você é muito corajoso. E o leão ficou muito feliz de descobrir que, na verdade, ele era corajoso mesmo. E a Dorothy falou: poxa, mas e eu? Eu continuo sem poder ir para casa. E o mágico: não, Dorothy, você também tem em você mesmo a solução para o que você quer. Sabe esses sapatinhos de cristal que você está usando? É só bater com eles 3 vezes no chão, fazer um pedido e você vai voltar para sua casa. E assim a Dorothy fez. Bateu com o pezinho 3 vezes e voltou para sua fazenda no Kansas. Por que eu contei essa história? O que essa história tem a ver com o nosso tema de hoje, tua força interior? Tem tudo a ver, né? Cada um deles já tinha dentro de si tudo o que precisava. E quantas vezes nós temos dentro de nós tudo aquilo que precisamos? Quantas vezes a gente acha, como um espantalho, que não tem capacidade para resolver os problemas, que não tem capacidade para as tarefas do dia a dia. Ah, eu sou muito burro, ah, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu não consigo. Quando, na verdade, a gente consegue sim. Quantas vezes achamos que ficamos frios por causa de alguma decepção, ou amorosa, ou familiar, ou com amigos, e a gente fala: nunca mais eu vou confiar em ninguém, nunca mais eu vou amar alguém. Só que isso não é verdade. Ninguém perde os sentimentos. Os sentimentos, a gente pode até tentar congelar eles um pouquinho, só que a gente não consegue. Todos nós temos sentimentos. É só olhar para dentro da gente com amor, com carinho, que a gente vai ver que a gente já tem tudo o que a gente precisa. E a coragem. Quantas vezes achamos: ah,
eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não vou nem arriscar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu nem vou tentar, porque eu não quero me decepcionar. E assim a gente vai perdendo a chance de fazer várias coisas, achando que não tem a coragem suficiente, que não tem a força suficiente para passar por aquelas situações, e a gente tem. A gente sabe que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se vamos passar por algumas experiências, é porque temos capacidade de lidar com elas. E o mesmo aconteceu com a Dorothy. Ela tinha nela o tempo inteiro a solução para o que ela queria fazer, que era voltar para casa. Só que ela não sabia. Então, esses são os ensinamentos, alguns dos ensinamentos que essa história maravilhosa traz para a gente e que eu queria trazer para vocês hoje. Nesse livro aqui, tá vendo? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele afirma que as condições determinantes para a gente desenvolver os nossos potenciais da nossa alma, estão dentro de nós mesmos. É o que a gente viu nessa historinha, não é? E nós temos dentro de nós a possibilidade de alcançar essas potencialidades. Eu vou ler um pedacinho do texto dele aqui. É a terceira parte, as potências da alma, à vontade. Leon Denis diz assim: dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. É o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos e nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Olha só. E ele diz também, no capítulo A Vontade, por que meios poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente, tenaz desta faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. Olha só, gente, o que ele fala aqui. Vou repetir essas duas frases. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau da existência. E por quê? Ou para que precisamos desenvolver as nossas potencialidades?
Porque quanto mais desenvolvemos as nossas potencialidades, mais evoluído é o nosso espírito. E quanto mais evoluído é o nosso espírito, mais perto da felicidade nós chegamos. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Kardec nos diz: a felicidade é inerente ao grau de aperfeiçoamento do espírito. Por que que a felicidade é inerente ao grau de aperfeiçoamento do espírito? Porque quanto mais evoluído nós somos, menos precisamos passar por provas, por expiações. Quanto menos dívidas fazemos com o universo, menos precisamos dar conta dessas dívidas depois. Então, quanto mais desenvolvemos nossas potencialidades, mais podemos evoluir com um pouco mais, né, de facilidade e menos vicissitudes precisamos ter na vida para aprender. Né? Porque uma das coisas que atrasa muito a nossa evolução, como a gente sabe, é a nossa inabilidade, pelo menos parcial, de vencermos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, as nossas paixões. O Espiritismo fala muito, né, sobre vencer as paixões, usar nossa força interior para vencer as paixões. E se a gente pensar, as paixões não são nem boas, nem ruins. Na verdade, elas são colocadas em nós para ser o impulsionador da nossa vontade. Não é? Ela faz, essa paixão de fazer alguma coisa, faz com que a gente tenha o ímpeto de levantar todos os dias pela manhã e matar um leão por dia. Que não é o leão da história e nem um leão de verdade, é um leão simbólico por dia, não é? As paixões é o que nos dá motivação ou motivo para a ação. É o que nos dá sangue nos olhos, que nos dá aquela força de fazer, de correr atrás de alguma coisa. Porque todos nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um caminho a seguir, que nós poderemos seguir ou não, porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, eu posso passar a minha vida inteira sem ter um propósito? Posso. Eu posso acordar, escovar o dente, tomar café, vou trabalhar, volto, tomo café, não. Janto, escovo o dente, vou dormir, e todo dia eu faço tudo sempre igual. Eu posso viver assim? Tranquilamente. Só que quem vive sem ter um propósito, quem vive sem colocar paixão em nada, acaba vivendo no piloto automático. E fica muito mais feliz quem tem um propósito na sua vida, não é? Mas quando que as paixões começam a não ser tão boas assim? Quando as paixões se tornam perigosas para nós e para a nossa evolução? Elas se tornam um problema quando elas começam a governar a nossa vida. É por isso que é tão importante a gente treinar, a gente exercitar aquelas pequenas disciplinas do dia a dia. A disciplina do trabalho, a disciplina do estudo, a disciplina de uma boa alimentação, de um bom sono, de bons pensamentos. A gente exercitando essas pequenas coisinhas do dia a dia, essas pequenas disciplinas do dia a dia, nós ganhamos mais força. Nós enrijecemos nossa força interior para lutar as lutas mais difíceis, que são, por exemplo, vencer nossas más inclinações e nossas más paixões, aquelas que dominam a gente. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no capítulo A Perfeição Moral, ele pergunta sobre as paixões. É muito interessante.
Vamos ver aqui. Ele faz 3 perguntas sobre as paixões. Na pergunta 909, Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta dos espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? A gente sabe que os espíritos, né, aqui no livro dos espíritos, eles não passam a mão na nossa cabeça, né? Normalmente eles dão vários puxões de orelha na gente. Isso aqui foi uma delas, né? Quão poucos dentre vós fazem esforços? A pergunta 910 é a seguinte: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar nas suas paixões? E a resposta dos espíritos: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ao seu espírito protetor, ao seu anjo da guarda, seja como você o chame, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, só para lembrar que nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós não estamos sozinhos nesse dia a dia em que precisamos exercitar, fortalecer a nossa força interior para procurar ser uma pessoa melhor. Nós temos a ajuda dos bons espíritos. Para isso, basta pedir, basta estar sintonizado com eles e, é claro, basta fazer a nossa parte. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês devem lembrar que lá no finalzinho tem uma parte que é modelos de prece. E um desses modelos de prece é prece para vencer uma tentação. Vale a pena dar uma olhada lá, se alguém aí... Sempre estamos, né? Nem que seja parar de comer muito chocolate, a gente sempre tem alguma tentação. Então, vale a pena dar uma olhada lá nessa prece, prece para vencer as tentações. Orando com fervor, fazendo a nossa parte, nós sempre somos ajudados. Aí na pergunta 911, Kardec tenta dar assim uma aliviada, passar a mão um pouquinho na cabeça dos homens e pergunta o seguinte: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, mas não tem alguma coisa que o homem não vai resistir de jeito nenhum? Os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem, ainda colocar assim, ó, entre aspas. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Ou seja, não tem conversa, não tem desculpa, não tem a carne é fraca, não tem nada disso. Primeiro porque a carne não é fraca, nem forte, não é? Ou forte é o espírito, ou fraco é o espírito. Então, se realmente queremos vencer as tentações, nós vamos conseguir. E a palavra-chave aqui, mais uma vez, é vontade. Porque o principal motivo para a gente reencarnar é o quê? A nossa evolução. Por isso, reencarnamos quantas vezes forem preciso até a gente chegar a um nível de elevação
apropriado, né? Apropriado para a gente conseguir viver num mundo melhor, num planeta melhor. E não existe transformação, não existe mudança para melhor sem vontade. A vontade é a base de tudo, é a gente ter vontade, é o primeiro passo, tá? A faculdade soberana da alma é a vontade. A gente leu ali numa parte do Leon Denis. A faculdade soberana da alma é a vontade. Foi o que motivou os nossos personagens lá, voltando para a nossa historinha do Mágico de Oz. O que motivou aquelas pessoas a saírem da sua zona de conforto? No caso, o espantalho, o homem de lata e o leão. O que fez com que eles saíssem daquela zona de conforto e fossem procurar ajuda? A vontade de melhorar. A vontade de alcançar alguma coisa que eles já tinham, mas não sabiam. Então, a vontade está na base de tudo. Não vamos mais dar desculpas, não vamos mais falar a carne é fraca, não vamos mais falar eu não consigo. É fácil? Claro que não é fácil, claro que é difícil, claro que é difícil. Porém, não é impossível. Os espíritos falaram para Kardec, nós conseguimos. Deus não dá um frio maior do que o cobertor que temos. Então, se passamos por algumas situações, é porque temos dentro de nós, temos conosco a capacidade de passar por essas provações, de nos reerguer depois de uma queda. Essa força está dentro de nós, é a nossa força interior. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos para outro livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que se chama A Fé Transporta Montanhas. Todo mundo conhece essa frase, né? Eu vou ler aqui a mensagem de um espírito protetor que fala sobre isso. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Aqui no Evangelho, já falando, não é? Que se a gente quisesse pôr a vontade a serviço dessa força interior que temos, nós seríamos capazes de realizar o que até hoje chamamos de prodígios. Agora vocês imaginem como nós poderíamos transformar o nosso ambiente, a nossa saúde, a nossa casa mental, o nosso planeta, se nós soubéssemos usar todo o potencial que a gente tem. Quando soubermos unir fé, pensamento e vontade firme. E é isso que fazem, como falou aqui, os magnetizadores, os passistas nas casas espíritas. O que fazem os passistas? Eles usam a sua força, a sua vontade de ajudar, né? Essa vontade de ajudar no passista manipula os fluidos que serão passados para a pessoa que está ali na sua frente. Então, é a vontade do passista em fazer o bem, a fé do passista
de que naquele ambiente existem bons espíritos que também estão trabalhando junto conosco. Então, tem a fé na espiritualidade, a fé em si mesmo, que o passista precisa ter, e a vontade firme e ativa de ajudar as outras pessoas. É assim que acontece o passe. É por isso que o passe tem o poder de melhorar as pessoas. Talvez não de curar uma doença, se é que a pessoa precisa passar por aquilo. Mas, com certeza, depois de um passe, a pessoa se sente mais leve, sente a sua carga reduzida. Porque o passista, junto com a espiritualidade, conseguiu transformar aqueles fluidos que estavam naquela pessoa através do seu pensamento, da sua vontade ativa e da sua fé. Temos também outro bom exemplo disso, quando lembramos dos apóstolos. Os apóstolos, vocês se lembram, eles começaram a tentar fazer curas lá também na época de Jesus. Jesus falava para eles, vamos lá, vocês também conseguem curar, assim como eu. E eles iam, estavam lá tentando e não curavam ninguém. E eles iam muito chateados, Pedro ia muito chateado, mestre, o senhor falou que a gente ia poder curar, por que a gente não cura? E o que Jesus falava? Vocês não têm fé em vocês mesmos. Vocês só vão conseguir curar quando vocês conhecerem de verdade os seus potenciais, sua força interior. Porque aqueles homens já tinham esse dom de curar. Jesus passou para eles esse dom, deu a eles este dom, para que eles continuassem o trabalho de cura de Jesus depois que ele não estivesse mais aqui. Mas eles não conseguiam. Na verdade, eles conseguiam. Eram como os personagens lá da história. Eles já tinham o que eles precisavam. Mas como eles não sabiam que tinham, eles não usavam e não conseguiam. É simples, é isso que acontece com a gente, não é? Então, sabe aquela frase? Quer você acredite que pode fazer algo, quer você acredite que não pode, você está certo. Porque ter fé em si mesmo é o primeiro passo. E eu quero terminar aqui lembrando que, como estamos na Semana Santa, que é um feriado católico, mas que nós espíritas também aproveitamos para recordar essa passagem tão importante da vida de Jesus. Nós não fazemos as práticas católicas, as quais respeitamos, como respeitamos todas as práticas, mas nós espíritas não fazemos essas práticas que outras religiões fazem, mas aproveitamos esse momento da Semana Santa para lembrar mais ainda dos ensinamentos de Jesus. E uma das coisas que eu queria lembrar aqui hoje, um dos ensinamentos que Jesus nos deixou, foi na sua oração do Pai Nosso, quando ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ensinando para a gente que quando alinharmos a nossa vontade, a vontade do nosso Pai, aí sim estaremos no caminho da paz, no caminho da felicidade, no caminho da transformação interior. Porque muitas vezes não entendemos os desígnios de Deus, não entendemos a vontade de Deus. Mas a gente não precisa entender. O que a gente precisa é ter a fé de que, se é a vontade de Deus, é para o meu melhor. Só através das experiências nós podemos amadurecer. Voltando à nossa história, por que aqueles homenzinhos não falaram para Dorothy? Calça esse sapatinho, bate 3 vezes e você vai poder voltar para sua casa. Porque ela precisava passar por toda aquela experiência. Ela precisava encontrar aqueles personagens que com certeza modificaram alguma coisa dentro delas. E assim é conosco. Nós crescemos através das experiências. Não é?
Nós passamos por experiências de sofrimento para trabalharmos a paciência. Passamos por experiências de perturbação para trabalharmos a serenidade dentro de nós. Passamos por experiências de maldade para valorizarmos o bem. Pelas experiências da amargura, para trabalharmos em nós e fortalecermos em nós a esperança. Passamos pela queda para sabermos que temos força interior para nos reerguer. Passamos pelo erro para buscarmos a corrigenda. Passamos pela tentação para buscarmos dentro de nós a força para resistir. E assim com o ódio, para aprendermos sobre o amor. Passamos pela ofensa para aprendermos o perdão e assim vai. Então que hoje, chamada Sexta-feira Santa, que a gente pegue esse exemplo que nosso mestre querido nos deixou, tentando sempre alinhar a nossa vontade com a vontade dele. E assim teremos a certeza de estarmos no caminho certo, em busca da paz, da felicidade e do crescimento espiritual. Muito obrigada, espero que tenha sido útil. Fiquem com Deus. Obrigada, Simone. Nós que agradecemos por essas reflexões tão bonitas, né? Que tocaram o nosso coração nessa semana tão especial para todos nós que somos cristãos. Obrigada por essas reflexões e lembrando da importância de que a gente compartilhe essa mensagem, né? Vamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque é tão importante, né, que essa mensagem de amor, de bom ânimo, chegue a outros corações e que para que o YouTube também entenda que esse vídeo é importante. Vamos dar like no vídeo, né? Quem gostou, é claro. Então, mais uma vez, Simone, muito obrigada. E como ainda nós temos um tempinho, né? Nessa sintonia que nós estamos aqui todos, né? De seguirmos essa luz que Jesus nos deixou, os ensinamentos, nessa vontade de nos melhorarmos, né? Então, seguindo aqui, como ainda temos um tempo, eu vou responder uma pergunta que foi enviada há algumas semanas por um internauta, que fala da expiação, da convivência difícil com o familiar. E a pergunta é a seguinte: na atual expiação com o familiar, deve-se esgotar as possibilidades de melhora, né? A pessoa afirma isso, certo? Se estiver faltando alguma coisa para não ficar devendo para a próxima encarnação, ainda haverá este débito a cumprir, mesmo tendo a consciência de ter dado o máximo para tal, de ter feito o nosso melhor, né? Então, eu entendi aqui que a pessoa está perguntando que quando nós estamos vivendo como uma expiação, lembrando que a expiação é um sofrimento decorrente de uma falta cometida, né? Então, quando nós estamos vivendo essa expiação por meio da convivência com um parente muito difícil, mesmo que a gente faça o nosso melhor, a gente ainda vai ter que resgatar, ainda vai ter um débito para a próxima vida. E a resposta que eu poderia dar, baseado na doutrina espírita, nos ensinamentos dos espíritos superiores, é que o importante é que façamos a nossa parte. Como eu respondi a uma outra pergunta na semana passada, falando sobre a reconciliação com os inimigos, o importante é que a gente faça a nossa parte, que a gente vá em direção ao perdão, que a gente perdoe essa pessoa, seja familiar ou não, encarnado ou desencarnado, que a gente tenha humildade de pedir perdão
e que a gente repare o mal feito, se for o caso, que a gente repare esse mal. E o que acontece no livro, na questão 909, desculpa, na questão 922 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a felicidade. O Kardec pergunta aos espíritos que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Aí ele fala aqui que a felicidade é relativa. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. E os espíritos respondem que para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Por que eu li essa pergunta? Porque o importante para que o nosso coração fique leve, para que a gente consiga essa felicidade possível num planeta de provas e expiações, o importante é que a gente tenha a nossa consciência tranquila. Então, é fundamental que a gente faça o nosso melhor, aqui no caso, em relação a esse parente difícil. Isso é importante. E que tenhamos fé, que ele fala, os espíritos falam aqui da consciência tranquila, né, na questão da vida moral, a consciência tranquila, então que a gente faça o nosso melhor, e a fé no futuro, que a gente tenha fé de que Deus vai nos auxiliar, a espiritualidade superior vai nos auxiliar, e que essa reconciliação vai acontecer. E se a gente não conseguir reparar tudo nessa vida, mesmo fazendo o possível, a gente vai ter ajuda para fazer, né, essa reconciliação, para reparar numa vida futura. E aí, com isso, o nosso coração vai ficar tranquilo, a gente vai aurir forças para passar por essa expiação e vamos chegar ao momento de reconciliar com esse familiar e fazer isso tudo de uma forma leve. Se tivermos a consciência tranquila e se tivermos fé no futuro, fé de que seremos ajudados. Então, essa seria a resposta para essa pergunta. Espero que tenha ajudado. Lembrando que quando nós temos tempo hábil, vamos tentando sempre responder as perguntas que são enviadas durante as palestras. Então, meus amigos, vamos nessa sexta-feira tão especial agradecer ao nosso mentor maior, que nos proporcionou esses momentos de tanta paz, tanta reflexão boa. Então, vamos aí irmanar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, colocar na nossa tela mental a figura do nosso mestre tão querido e agradecer. Então, Jesus querido, os nossos corações estão em júbilo, cheios de alegria e gratidão. Obrigada, Senhor, porque mesmo sendo tão grande, o Senhor se fez pequeno para reencarnar entre nós. O Senhor se fez pequeno porque mergulhou na matéria para nos ajudar. Obrigada, Senhor, por ter descido das alturas para vir aqui na Terra e nos trazer a sua luz, iluminar os nossos caminhos. Obrigada por ser essa bússola divina que nos aponta o caminho que devemos caminhar, o caminho que devemos seguir. Obrigada pelos seus ensinamentos. Gratidão, Jesus, por estar conosco desde o início, nos auxiliando, nos conduzindo no caminho do bem, nos fortalecendo. Obrigada, Senhor.
caminhamos com mais fé, caminhamos com mais segurança, pois sabemos que não estamos sozinhos, que caminhamos ao seu lado, em direção ao nosso Pai maior. Gratidão, Jesus, que possamos, através dos seus ensinamentos, dar bons frutos, como foi lido na nossa página inicial. Que possamos sorver dos seus ensinamentos, da sua seiva divina e frutificar, e que esses frutos transformem as nossas vidas e a vida do nosso próximo. Que possamos compartilhar todo esse amor que o Senhor veio nos trazer. Gratidão também aos mentores do Seara Fraterna, desta casa que nos acolhe sempre com tanto amor. Então, Jesus, pedimos que o Senhor nos envolva a todos nesta noite, durante toda a semana. Nos envolva com a sua luz amorosa, envolva o nosso planeta, Senhor, que tanto precisa de Ti cada vez mais. Esteja conosco, Jesus, porque é maravilhoso caminhar na sua companhia. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença, muita paz, até a próxima sexta.